Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vocês estão na plataforma da Solução de Webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Boa tarde mais uma vez, pessoal. Tentei falar com vocês, mas nós estávamos com problema de som. Boa tarde a todos os professores, aos professores coordenadores, a todos que estão nos assistindo neste momento. Transmito a vocês também um muito boa tarde da professora Fátima, tá? Que ela não quer tomar o nosso tempo e ela também precisa sair para outra atividade, tá bom? Guilherme, vamos começar, por favor? Hoje nós vamos falar com vocês sobre produção textual para o 6º ano, tá? Nós temos aqui como justificativa, a nossa justificativa parte dos materiais que nós analisamos, nos agendamentos individuais que nós fizemos com os coordenadores, que deixaram bastante evidente uma grande fragilidade nos trabalhos de produção textual nas escolas, tá? Isso não é em uma ou em duas escolas. Isso prevalece em muitas escolas, por isso essa nossa iniciativa é de orientar e oferecer um auxílio a vocês sobre a questão da produção textual, ok? O nosso objetivo é levar os professores a entenderem, que a produção textual é a escrita como prática socialmente constituída e tem um propósito comunicacional, tá? Então a produção textual, ela não é simplesmente um trabalho escolar de língua portuguesa. A produção textual é uma ferramenta social. Isso precisa acontecer em todas as disciplinas. Tudo bem, professores? É por isso que é uma satisfação muito grande neste momento falar com todos os professores de todas as disciplinas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer uso do nosso chat, tá? Então, as suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, as suas intervenções, as suas sugestões, vocês podem colocar tudo no chat, tudo bem? Continuando mais um pouquinho, fizemos um levantamento em fevereiro de 2019, em continuação ao trabalho que nós realizamos desde 2014, tá? Então, nesse levantamento, nós detectamos o quê? 56 escolas nos entregaram material sobre produção escrita dos alunos, produção textual, e dessas produções textuais, nós constatamos que 136 alunos ainda estão com muitos problemas na produção textual, tá? Nós partimos desse pressuposto para desenvolvermos este acompanhamento, esta formação com vocês, tá bom? Começando, na lógica tradicional, nós imaginávamos o quê?
que para a gente chegar à produção de um texto integral, nós tínhamos que primeiro ensinar os meninos a escreverem frases. Aí nós tínhamos esse pensamento, que encadeando uma frase na outra, o nosso aluno chegaria certamente a uma produção textual. Depois das frases, nós aplicávamos com os meninos a escrita de pequenos textos, como bilhetes, como convites, coisas bem curtinhas, gêneros bem curtinhos. E nós achávamos que só depois desse percurso é que os alunos escreveriam um texto integralmente. Caminhamos mais um pouquinho, né? Nós começamos a descobrir ou a desconfiar que para que o aluno escrevesse um texto integral, ele teria que conhecer as partes constitutivas do elemento da narrativa. Tá? E depois ele tinha também que reconhecer e classificar os elementos essenciais da estrutura de cada tipologia textual. Nós achávamos que ele tinha que ter esse conhecimento basilar para depois ele chegar a uma escrita de texto integral. Mas o que nós sabemos hoje? Né, que um texto escrito é uma ideia concebida integralmente dentro da nossa cabeça. Tá? E dentro da cabeça do aluno da mesma maneira. Quando colocamos no papel, né, é uma ideia inteira, não é uma ideia feita frase por frase, e não é uma ideia fragmentada, mas é uma ideia completa. Tá? Nas últimas décadas, né, com os estudos mais recentes, que são os estudos linguísticos, né, pensamos o quê? Descobrimos o quê? Que questões relativas à produção de enunciados significativos, tá? Que a produção textual, né, ela parte de enunciados significativos, é a questão da ideia. Tá? Eu tenho uma ideia formulada, concebida dentro da minha cabeça, e é isso que eu vou colocar no papel, é isso que o nosso aluno vai colocar no papel. Tá? Reflexão sobre os usos da linguagem na mais ampla gama de interações sociais. Quando nós escrevemos um texto, nós não escrevemos simplesmente por escrever. Nós não encadeamos frase atrás de frase. Né? Nós lançamos no papel a nossa ideia, porque nós sabemos que aquilo vai ter um impacto social. Seja grande ou pequeno esse impacto, o nosso leitor, né, vai conhecer a nossa ideia e, de certa forma, vai refletir sobre aquela ideia que nós construímos no papel. Tá? Em 1998, os parâmetros curriculares já traz essa concepção, né, da produção textual como a produção e a concepção de uma ideia completa. Ok? O texto dos alunos do sexto ano é algo que nós precisamos entender em todos os sentidos, em todas as disciplinas. Eles trazem muitas marcas da oralidade, tá? Porque essa criança, ela está começando a arriscar no seu papel de escritor, tá? De transmissor de ideias por meio da língua escrita. Então, nós vamos reconhecer nos escritos das crianças muitos traços da oralidade. A começar pela segmentação, né? Nós vamos perceber que alguns alunos ainda trazem problemas com a segmentação das palavras. Tá? Alguns trazem hipersegmentação, outros trazem hipossegmentação. Principalmente, isso acontece muito nesses casos, casos de alunos que têm dificuldade, né, em manejar a língua escrita, tá? Que ainda estão bem incipientes na questão da língua escrita. Nós vamos encontrar também nos textos dos alunos muitas repetições. Tá? Nós vamos encontrar dificuldades na construção do discurso direto. Nós vamos encontrar também problemas na questão da referência. Por exemplo, o aluno escreve um texto assim: Joãozinho foi à feira, Joãozinho comprou meia dúzia de laranja, Joãozinho comprou uma dúzia de banana. O nosso aluno, ele não percebeu ainda, né, que a vertente falada é um pouquinho diferente da vertente escrita. Porque quando nós falamos, segundo Marcuski, né, quando nós falamos, nós dispomos, né, de uma série de recursos que vai ajudar o nosso interlocutor a entender claramente aquilo que nós falamos. Então, nós podemos usar e abusar das repetições, nós podemos truncar o nosso assunto, porque nós temos outros dispositivos que nos ajudam, né, como os nossos gestos, as nossas expressões, né, a nossa própria forma de falar na oralidade é diferenciada. Na língua escrita não acontecem esses recursos, então é por isso que nós precisamos fazer com que os nossos alunos entendam que a língua escrita ela é uma vertente diferenciada da língua falada. Ok?
Os alunos vão ter dificuldades também com os organizadores textuais, eles vão trazer também dificuldades na justa posição dos enunciados, a questão dos enunciados truncados, na quebra de ideias no meio do caminho, nós vamos perceber tudo isso. Tá? Então, são problemas ou dificuldades ou transposições, eu gosto de dizer assim, né? São transposições da oralidade que o nosso aluno vai reproduzir no seu texto escrito, e isso não impede, tá, que nós tenhamos que fazer intervenções com esses nossos alunos e mostrar para eles que a língua escrita, elas vão exigir muito mais raciocínio, muito mais elaboração, ela é muito mais complexa do que a língua falada, ok? Quando nós pegamos o texto escrito de um dos nossos alunos, nós nos perguntamos, onde é que vai estar o meu foco? Vai estar na língua? Vai estar no escritor? Ou vai estar na interação? Quando eu coloco o foco na língua, eu vou corrigir todos os problemas referentes à língua. Quando o meu foco está no escritor, eu vou analisar o percurso daquele menino em todas as aulas e vou analisar o texto dele a partir daqui. Mas quando o meu foco está na interação, eu vou focar realmente a transmissão de ideias que aquele menino foi capaz de realizar. Principalmente se ele tiver muitas dificuldades, apesar de todas as dificuldades que ele ainda apresenta, se a ideia dele estiver completa, estiver redonda dentro do texto, o nosso foco vai estar na interação, ok? Koch e Elias são duas escritoras que trabalham muito sobre a produção textual. Elas vão dizer o seguinte sobre uma sequência narrativa. Quando a gente fala em sequência narrativa, dá a impressão que no sexto ano só se pode trabalhar narrativa. Não é bem assim. Tá? No sexto ano, agora o nosso currículo é muito diverso, e principalmente com a adaptação também à BNCC, nós vamos perceber que no sexto ano, ou em qualquer série ano, nós podemos trabalhar todo tipo de gêneros textuais, tá? Mas o que prevalece no sexto ano é a tipologia narrativa, porque as nossas crianças estão numa fase, numa época de efabulação. Tá? Então, por isso que nós reforçamos e trabalhamos a questão da narrativa, mas não é pecado, você trabalhar poemas com seus alunos, trabalhar notícia, trabalhar charge, trabalhar HQ, não é problema, não há problema nenhum, você pode sim trabalhar tudo isso. Tá? Mas na hora da produção textual, na hora de boas leituras, os alunos vão gostar muito de ler e escrever narrativas no sexto ano, ok? Então, nós vamos apresentar para vocês agora uma pequena sequência de produção de reescrita. Por que nós apresentamos uma sequência de reescrita? Nos materiais que nos foram entregues no início do ano, nós sugerimos a reescrita de um texto da Ruth Rocha, que era O Homem e a Galinha. Porém, nós percebemos que houve muito equívoco na aplicação dessa sequência. E essa sequência, muitas vezes, ela foi fragmentada, ela foi cortada. Na maioria das vezes, o professor deu apenas um exercício lá, aquele de segmentação para o aluno, e pediu para que o aluno continuasse o texto. Tá? Então, nós percebemos que houve problemas na aplicação de se seguir essa sequência de atividades para que o aluno dominasse a leitura que foi feita e construísse uma reescrita com propriedade. Tá? Então, por isso que nós vamos trabalhar um pouquinho agora essa sequência. A reescrita, então tudo começa com leitura. Isso é imprescindível. Qualquer atividade na aula de língua portuguesa, ou na aula de ciências, na aula de geografia, qualquer aula de história, qualquer assunto novo, professor, que você for introduzir com o seu aluno, que vá culminar numa produção textual, precisa começar com uma boa leitura. Nós vamos fazer agora uma leitura compartilhada. Sugerimos que vocês levem os alunos à sala de vídeo, porque a sugestão, a proposta que nós vamos apresentar agora, ela tem o escaneamento desse livrinho aqui, que é O Rei do Vou Fazer, que nós lançamos mão lá na biblioteca do ciclo dos anos iniciais, não tem problema nenhum. Foi um texto escrito pela Sônia Salerno Forjaz e ilustrado pela Semíramis Paterno. Tá? Vamos começar a nossa leitura. Porém, antes, vamos apresentar o objeto pedagógico aos nossos alunos.
Olha aqui a capa do livro, é importante que o aluno observe o que há na capa, como é organizada essa capa, há o nome da autora, o nome da ilustradora, né? Há um desenho representativo. Aqui no título do livrinho, nós vamos perceber aqui o rei está em amarelo, por que será, né? Também é uma dica, né? Continuando, nosso livrinho tem uma anticapa também, né? Uma contracapa. É importante também mostrar para os alunos isso. Ele tem que fazer um reconhecimento completo do objeto pedagógico, que vai servir para ele durante todo o período dessa sequência didática. Na atividade 3, nós vamos realizar uma leitura fluente com os nossos alunos. Esta leitura foi previamente preparada. É importante, professor, que todas as vezes que você for fazer alguma leitura para os seus alunos em sala, que você leia antes, né? Que você faça antes a leitura desse texto, para quando você chegar no momento da leitura, essa leitura seja feita com propriedade, seja feita com fluência, ok? Porque mesmo nós, leitores fluentes, nós precisamos nos preparar, tá? Para fazer uma boa leitura. Então vamos começar? Vamos viajar um pouquinho no Rei do Vou Fazer? Ele era um menino estranho, era o que achavam os colegas. Vivia fazendo planos e espalhando para todos que faria isto, isso e mais aquilo. Que seria o melhor da classe, o mais famoso da rua, etc. Falatório de montão, mas de concreto mesmo pouco se via. Diziam que ele era o rei do vou fazer. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou viajar para cá, vou viajar para lá, para acolá. Tudo isso um dia que não chegava. E quem sabe jamais chegaria. Vou ser o campeão do torneio de tênis da escola, anunciava ele. Amanhã vou acordar super cedo, bolar um super saque para derrotar o adversário. Só que na manhã seguinte, batia uma super preguiça nele. E era um tal de espreguiça para cá, espreguiça para lá, se encolhe, se estica, só mais um minuto, um segundinho só. A hora passando. Daí, meio-dia, ele acordava super assustado, comia super ligeiro e corria para a quadra. O treino acabou, avisava um amigo. Que cedo, hein, colega? É hora do almoço. Acordou para almoçar? Brincava um outro. Tive um imprevisto, mentia ele bronqueado. Mas amanhã vou fazer uma super jogada, vou fazer. É mesmo o rei do vou fazer. Não tem remédio, diziam todos. E remédio não tinha mesmo. Vou fazer a melhor prova. E para a prova, às vezes nem ia. Vou dar uma grande festa. E a festa não saía. Vou fazer o maior balão. E o balão não se via. Vou fazer uma mágica. E isso nunca acontecia. Vou tirar a maior nota. E a tal nota, de tão pequena, até sumia. Acontece que o garoto era bem intencionado, mas falava e não agia. Vou fazer, mas não fazia. Com isso, o tempo foi passando e o menino planejando. E só o que aconteceu foi que o menino cresceu. Afinal, crescer era algo involuntário, algo que aconteceria sem depender de esforço seu. É claro que precisava ajudar, cuidar-se bem, alimentar-se, mas comer foi coisa que ele sempre fez. Aliás, até o regime ficava para depois. Era um outro vou fazer. Daí podemos dizer que o menino, em vez de ser, só fez crescer. Cresceu assim, sem ser nada. Com pouca coisa para dar e bem pouca para contar. Nem diplomas, nem medalhas, nem vitórias ou conquistas. Sem sonhos realizados. Sonhos lindos, bem sonhados, ou até aqueles sonhos que, mesmo não dando certo, sempre apontam novas pistas. Tornou-se um ser meio estranho, que muito diz, pouco faz. Ou por medo, ou por preguiça, ou por falta de vontade, só fez aumentar a idade e a lista do que não foi feito. Nem isto a crescer direito. Deixou que os dias passassem e por eles passou também. E de tanto prometer, ganhou fama e apelido, virou rei do vou fazer. E aí, pessoal,
Gostaram do texto? É um texto um pouco triste, melancólico, mas é um texto que nos põe para refletir. Tá? Eu tenho certeza que isso vai tocar também os nossos alunos. Quem é que não tem aquele aluno que diz: ah, professora, amanhã eu trago. Ah, professora, posso deixar a lição para fazer depois? Todos nós temos alunos assim, né? E o rei do vou fazer, vamos colocar numa reflexão bastante interessante, bastante frutífera, tá? Depois do texto, nós vamos desenvolver uma conversa sobre ele com os alunos, tá? A partir de algumas questões. Vocês conhecem essa história ou uma história parecida? Vamos perguntar para eles. Alguém quer falar sobre o tema da história? O personagem principal lembra alguém que vocês conheçam? Tá? Então vamos desencadear uma boa conversa, mostrar para os nossos alunos a foto da autora, tá? Que é a Sônia Salerno Forjás. Então nós temos aqui para dizer que ela é uma pessoa de carne e osso, sujeita aos mesmos sentimentos, às mesmas angústias, às mesmas dificuldades que nós. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com a autora, que é a Semiramis Paterno, tá? Usar o mesmo procedimento. Vamos mostrar outras obras da autora e da ilustradora, né? Mostrar o acervo delas, algumas obras delas, né? Quem sabe os nossos alunos se interessem também pelos outros livros. E nós também achamos uma boa ocasião para trabalharmos nessa sequência didática 4 habilidades que nós já detectamos aqui na diretoria, aqui na diretoria, que são habilidades que os nossos alunos do 6º ano apresentam algumas dificuldades, tá? Então, nós escolhemos essas habilidades da matriz de avaliação processual e cada uma é referente a um dos bimestres, tá? Então, no primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. A primeira é inferir informação implícita do primeiro bimestre. Segundo, identificar a sequência de acontecimentos em um texto. Terceira, estabelecer relações de causa e consequência entre partes do texto. E a última, do quarto bimestre, é reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. Eu estou oferecendo para vocês um exercício referente a cada habilidade e um exercício tirado diretamente do texto que nós acabamos de ler. Ok? Professor, se você puder, se você quiser, você pode também criar outros exercícios contemplando essas habilidades ou as habilidades que na sua escola apresentem algumas dificuldades, algumas defasagens. Tá certo? O que nós não podemos fazer é tirar, é fragmentar a sequência didática, mas acrescentar nós sempre podemos, tá? Nós temos aqui numa 4ª aula, vocês vão perceber que cada exercício é referente a uma das habilidades, respectivamente, tá? Então esse exercício é referente à 2ª habilidade, que vai falar da sequência dos episódios. Então na 5ª aula nós vamos trabalhar, né, uma habilidade, tá? Esse exercício referente à 3ª habilidade, ok? E na 6ª aula nós vamos trabalhar a questão da pontuação, tá? Se vocês quiserem criar outro exercício melhor elaborado, né, não gostei muito desse, né, mas só como sugestão vocês podem criar outros também, não tem problema, tá bom? Na 7ª aula nós vamos organizar os nossos alunos em duplas, e vamos pedir para que eles reescrevam o texto, cuidando para que eles não tenham o texto original em mãos, ok? Após essa escrita, nós vamos pedir, né? Nós vamos submeter os textos produzidos pelas duplas a esta grade de critérios que nós adaptamos do site Escrevendo o Futuro, da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, nós temos aqui na primeira coluna à esquerda os critérios, no meio a pontuação e depois os descritores. Tá? Nós temos a adequação ao gênero, que é dividida em 2 partes. Temos a adequação discursiva e a adequação linguística. As marcas de autoria, que é algo importante a se observar. E, finalmente, as convenções da escrita. Né? Optamos por usar a mesma pontuação referente à narrativa, à produção de narrativas. E vocês vão perceber que esta grade de critérios ela é específica para a reescrita, ok?
Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho. Na nona aula, agora nós vamos pedir para que os alunos escrevam o texto individualmente, tá? Nós vamos, da mesma maneira, com os mesmos procedimentos, cuidar para que ele não copie o texto original, para que ele não tenha cópia do texto original. Nós também vamos submeter essa versão individual à grade de critérios já apresentados e nós vamos compartilhar com os nossos alunos os avanços obtidos, né? Uma maneira de contemplar várias habilidades de uma só vez é você escolher e pedir autorização para um dos textos produzidos pelos alunos e projetá-lo e fazer a correção, a revisão desse texto coletivamente, fazendo com que toda a sala, né, toda a sala participe dessa correção. Nesse momento nós estaremos fazendo um movimento epilinguístico, porque é a partir daquilo que o menino escreveu, a partir daquilo que a nossa sala produziu, nós vamos estar analisando todos os aspectos do texto, ok? Agora nós vamos parar 5 minutinhos, porque nós temos uma tarefa. Eu já tinha enviado para vocês antecipadamente o texto O Homem e a Galinha, da Ruth Rocha, que foi o texto que nós pedimos para eles realizarem uma reescrita no diagnóstico de fevereiro. E eu vou apresentar a vocês agora uma reescrita desse texto, feito por um aluno de 6º ano da nossa rede de Mauá, tá? Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires. E eu gostaria que vocês analisassem esse texto, né? E escrevessem no chat as suas impressões, as suas dúvidas, as suas conclusões sobre esta análise. Vamos lá então? 5 minutinhos, por favor, Guilherme.
Muito bem, pessoal. Então, voltamos à nossa conversa. Né? O Judite Piva nos mandou aqui algumas observações. Né? Você falou sobre a questão da pontuação. Realmente, esse nosso aluno aí, ele não pontua o texto. Né? Alguém mais percebeu alguma coisa? Pode escrever. Tá? Nós vamos fazer algumas observações. Né? Esse aluno é um aluno de 6º ano, um aluno que tem grandes dificuldades em produção textual. Né? Nós verificamos que a sondagem dele, na sondagem, ele é alfabético e deu conta da sondagem, porém na produção textual ele apresenta uma série de dificuldades. Mas é importante observar também, eu gosto muito disso, observar que essa produção textual desse aluno é resultado de uma boa sequência, uma sequência bem desenvolvida pela professora ou pelo professor na sala de aula. Porque se o professor não tivesse feito o passo a passo, não tivesse realizado uma leitura fluente, não tivesse feito o passo a passo da sequência didática, certamente esse aluno, com todas essas dificuldades, ele não ousaria escrever esse texto. Tá? Mas eu percebo que a professora, talvez com a condução muito bem feita da sequência didática, o aluno acabou produzindo esse texto. Apesar de todas as dificuldades que ele apresenta, ele teve coragem de apresentar a sua ideia, de apresentar o seu texto. Né? Nós vamos perceber que ele tem muitos problemas ainda com o sistema de escrita, mas existem alguns pontos bem positivos no texto dele. Tá? Primeiro, esse aluno ele tem marcas de autoria, percebe-se a liberdade que ele estava sentindo, né, em escrever o seu texto, apesar de todas as dificuldades que ele tinha, que ele apresenta. Tá? Então, nós vamos perceber que no lugar de mulher, a Ruth Rocha fala da mulher, né? O homem é a mulher que tinha uma galinha. Tá? Ele usa esposa, né? Ele escreve seposa, né? Mas a gente deduz que seja esposa. Tá? Então, ele coloca aqui as suas marcas de autoria. Se vocês conseguirem ler esse texto, nós já ficamos estudando, analisando, eu e Valéria, há muito tempo esse texto, nós percebemos que ele garante a maioria dos episódios. E nós percebemos também que esse texto desse aluno, ele tem começo, meio e fim. Tá? Ele começa, um dia, Ganira botou um ovo de ouro, né? E assim por diante. Ele vai tecendo o seu texto, com todas as dificuldades, né? E a mulher começou a paparicar a galinha, né? Deu pudim, olha aqui, ó, pudim, depois deu sorvete. Então ela foi dando iguarias boas para a galinha, e o marido sendo contra o tempo todo. Né? Até que um dia, né, segundo o texto da Ruth Rocha, essa galinha foi colocada no quintal para procurar sua própria comida, e mesmo assim ela continuava botando ovos de ouro. Mas um certo dia, ela encontrou o portão aberto, que ele escreve aqui, ó, portão aberto, e a galinha fugiu. Tá? Segundo a Ruth Rocha, essa galinha deve estar em alguma casa sendo tratada novamente a pão de ló. Tá? Nós percebemos, né, que o menino, apesar de todas as dificuldades, ele escreveu o seu texto. Lembra aquilo que nós falamos a princípio, que um texto, uma produção textual, a produção de uma narrativa é uma ideia que se concebe inteira. Tá? Então a gente percebe por esse texto do menino que toda a ideia da galinha que botava ovos de ouro está aqui. Tá? Do homem e da galinha, do texto da Ruth Rocha, toda essa ideia, a ideia completa está aqui. Isso não impede que nós precisamos fazer, tá? Que nós tenhamos que fazer boas intervenções e muitas intervenções com essa criança, porque essa não é a expectativa do nosso currículo para o 6º ano. Tá? Percebe-se que é uma criança que tem muitas dificuldades e ela necessita, ela carece de muitas intervenções do professor ainda, em todos os aspectos do texto. Ok? Muito bem, vamos continuar mais um pouquinho. Como o nosso aluno do 6º ano não pode ficar só na questão da reescrita, né, então nós sugerimos a vocês também uma sequência curtinha, né, sobre escrita de autoria. Pegando o gancho já da temática do rei do vou fazer, nós colocamos como tema e sugerimos os perigos da procrastinação. São algumas aulas, então na primeira aula nós vamos fazer uma roda de conversa, perguntar para os alunos o que é procrastinação, se eles conhecem esta palavra, né? Vamos discutir com ele o que é a procrastinação para que eles entendam
a temática do que precisa ser escrito. Nós vamos apresentar essas imagens para eles. Se o professor quiser também inserir um texto que fale sobre procrastinação, não tem problema nenhum, tá? Então nós temos aqui uma imagem do menininho no sofá, nós temos uma tela do Salvador Dalí, nós temos o filminho do Bob Esponja, que fala da procrastinação, e nós temos essa menininha aqui bem preguiçosa, deitada em cima dos livros ao invés de estudar, tá? Então vamos apresentar para os meninos, isso se chama alimentação temática. Tá, então na terceira aula, converse com os alunos estimulando a ativação de ideias, porque primeiro ele coloca a ideia no papel, aí depois nós vamos fazendo as revisões pouco a pouco, tá? Vamos passar mais um pouquinho. Segundo Calkins, a boa ficção deve ser sobre algo que importe ao escritor, e o texto torna-se trivial quando pensamos nele como uma mentira ou algo fabricado, né? Algo assim tão descolado da gente, né, que não tem a ver com a gente, não dá vontade de escrever. Geralmente a gente gosta de escrever sobre algo que nos incomoda, né, sobre algo que nos toca, que nos impacta. Tá? Então é importante, quando nós pensarmos também em propostas de produção textual para os nossos alunos, que essas propostas sejam impactantes e estejam de acordo com a faixa etária dos nossos meninos lá do 6º ano. Ok? Nós temos aqui um quadro, né, que nós encontramos no livro do Dawes, né, ele escreve esse livro, está aqui, né, Produção Escrita e Dificuldades de Aprendizagem. Nós tomamos também por base, como embasamento teórico, da nossa webconferência. Tá? O Dawes ele faz uma parceria com o Gagnon e Decândio, né, para desenvolver esse organograma. E se vocês aumentarem a tela de vocês, vocês vão perceber que esse organograma ele traz toda a sequência a ser feita para se chegar a uma produção textual. Tá? Então, você vê aí o número 1, a contextualização, a elaboração e tratamento dos temas, planificação, textualização e revisão. Tá? Então, nós temos aí todos os passos para uma produção, para uma boa produção textual, e é importante que todos os professores de todas as disciplinas se apropriem deste material, se apropriem destes dispositivos, que isso pode ajudá-los muito na questão da produção textual em sala de aula, ok? Na quarta aula, os alunos já vão começar a escrever o seu texto. Deixe-os escrever livremente, não tenha pressa. Caminhe pela sala e faça intervenções conforme o que você observa. Ajude-os a refletir sobre o que estão escrevendo. Eles precisam pensar naquilo que estão escrevendo, analisar se está de maneira correta, se está bonito, né? Se o seu leitor vai entender o que eles estão escrevendo, eles precisam pensar nisso, ok? Na quinta aula, peça para que os alunos troquem os textos entre si e cada aluno vai submeter à grade de critérios o texto do seu colega. Nós temos aí a grade de critérios agora. Se vocês quiserem aumentar, nós temos um dispositivo que aumenta. Achem aí no computador de vocês e ampliem a tela para que vocês entendam e vejam, né, aqui os critérios, a pontuação e os descritores. Já mostramos para vocês uma grade de critérios que era de reescrita. Esta agora é de produção de autoria, tá? Produção textual de autoria, que é conto. Nós vamos ver que os descritores são praticamente os mesmos, porém as exigências de cada um vai mudar, tá? Porque agora nós estamos tratando de uma produção de autoria, ok? Mais um pouquinho, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Na sétima aula é hora da devolutiva. Então, escolha um texto e faça uma correção coletiva, usando o mesmo procedimento que nós fizemos lá na reescrita. Deixe que os alunos falem, também provocando o movimento epilinguístico, eu vou refletir sobre aquilo que eu escrevi. Isso é muito importante. Na oitava aula é a hora da revisão, então nós vamos devolver todos os textos para os alunos e cada um vai submeter o seu texto à grade de critérios e ver o que falta, o que foi contemplado, o que precisa melhorar. Tá? O nosso aluno, nesse momento, ele vai ser corresponsável daquilo que ele escreve e do seu aprendizado de produção textual. Ele vai ser o nosso parceiro no seu próprio aprendizado. Muito bom, né? Pessoal, nós temos aqui as nossas referências, o nosso embasamento teórico. Nós já estamos caminhando para a finalização desta webconferência.
Foi um prazer muito grande estar com vocês nesta tarde. Eu agradeço a todos pela presença, pela paciência de nos ouvir. Tá? Nós estamos aqui no Núcleo Pedagógico à disposição de todos vocês. E não esqueçam de responder a enquete no final dessa webconferência, tudo bem? Respondam mesmo com sinceridade. Ok, pessoal? Uma boa tarde a todos vocês e bom trabalho a todos. Ok? Muito obrigada.